Olá, hoje é dia 30 de julho de 2020. Eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU. O Centro Cultural é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1997 por voluntários, com o objetivo de divulgar cultura brasileira no sul da Flórida. Vocês podem conhecer melhor o CCBU no nosso website www.centroculturalbrasilusa.org. O tema da nossa live de hoje é Arte Total Brasileira, a teatralidade dos desfiles das escolas de samba. Estamos a 6 meses do Carnaval. As escolas de samba já estariam em preparação para o Carnaval. Cada escola costuma se preparar por algo em torno de 10 meses antes da escolha do enredo, a elaboração de fantasias, alegorias e ensaios. Devido à pandemia e à incerteza sobre a realização do Carnaval, esse tema se torna interessante, nem que seja para espantar esses blues da pandemia, essa tristeza da pandemia. E para falar de arte total brasileira, eu tenho o prazer de apresentar um convidado especial que generosamente, do Rio, vem participar da nossa live de hoje. Isaac da Hora. Muitos de nós conhecemos o ator Isaac da Hora da televisão. Ainda um pequeno ator, ele era o Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Recentemente, com o mesmo brilho no olhar e presença marcante em cena, ele foi o Tião, personagem da novela Éramos Seis. Ele atuou em vários filmes e há 2 anos interpreta Malcolm X, Malcolm X, na primeira montagem brasileira da peça americana de Jeff Stetson, O Encontro, The Meeting, cujo tema, racismo, é muito atual. Isaac da Hora é mestre em artes pela UERJ e graduado em artes cênicas pela Unirio. É professor no curso de licenciatura em teatro e na pós-graduação em artes cênicas da Universidade Estácio de Sá. É autor do livro Arte Total Brasileira, que foi um desdobramento da sua pesquisa acadêmica sobre a teatralidade dos desfiles das escolas de samba. Isaac, além de ator de teatro, televisão e cinema, é professor, pesquisador, escritor e músico. Toca violino e piano, tendo estudado em conservatórios desde a infância. Foi o autor da sinopse do enredo da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2019, integrando a equipe dos carnavalescos Renato e Márcia Lage. Muito obrigada por estar conosco, Isaac. Adriana, muito obrigado por essa apresentação, uma apresentação tão querida quanto as aproximações que você fez ao longo desse quase 1 ano já que a gente se comunica pelo Facebook, você falando que leu o livro. Eu fiquei muito honrado de saber que o meu livro chegou tão longe e você estava em férias aqui no Brasil, você já me disse, né? Então eu fico muito honrado por esse convite de poder falar sobre a teatralidade dos desfiles das escolas de samba, que eu penso que correspondem, dentro da minha visão cultural, como uma oportunidade de falar também sobre a cultura brasileira, pela qual eu sou apaixonado. Então, aparentemente é um microcosmo, mas na verdade é alguma coisa que fala do Brasil. Muito prazer para mim isso. Seja bem-vindo. Esse aqui é o livro do Isaac, olha aqui. E esse livro eu descobri, acho que foi o ano passado que eu descobri, eu estava de férias no Rio e li uma crítica excelente no jornal, no Globo. E eu sou muito curiosa, fui ler e adoro esse tema. Comprei o livro e me encantei. E aí descobri, fui atrás, imagina, ele podia achar que eu era louca. Fui atrás dele no Facebook, descobri uma pessoa encantadora, super acessível, super gentil. E aí nós começamos a conversar. Daí essa ideia de fazer a live com o Isaac.
É Isaac, verdade. parece que o carnaval está no seu destino. Você nasceu no dia 24 de fevereiro de 1988 e o médico que fez a sua cesariana reclamou que você poderia ter esperado um pouco, pois ele, amante da Portela, havia desfilado na escola naquele ano e declarou que ainda estava de ressaca. É Seus verdade. pais, o senhor José Carlos e dona Danúzia, são de famílias ligadas ao samba. E quando você era criança, você ficava intrigado de ver passar os vizinhos em roupas comuns, carregando sacos, um saco de plástico. Depois eles reapareciam, todos deslumbrantes, com fantasias incríveis. E depois ainda você foi aprendendo sobre história, sobre personalidades, assistindo os desfiles. Você aprendeu sobre a Revolução Francesa, Orfeu, Maurício de Nassau, Carlota Joaquina, Catarina de Médicis, antes de aprender sobre tudo isso na escola, vendo os desfiles. Conte um pouco dessa sua ligação, da sua vida com o carnaval. Bom, a minha relação é umbilical, como você falou, né? Eu nasci no 24 de fevereiro, que quase sempre é carnaval. E teve esse momento com o obstetra, né, que fez a cesárea. Então, ele falava para minha mãe, você já chegou aqui nesse momento e eu ainda estou na ressaca do carnaval. Então, sempre foi uma relação muito próxima, e eu comecei na minha relação com os desfiles também muito em função da TV. Eu venho de uma geração que sempre se relacionou muito com a televisão, na infância e na adolescência, então eu assistia aos desfiles das escolas de samba do início ao fim, madrugada dentro. Eram os dias do ano em que eu realmente não dormia e os meus pais não me proibiam disso, né? Eu era liberado para ficar a noite toda acordado assistindo esse festival, né? Que é o desfile da escola de samba. Incrível. Você acha que a singularidade estética dos desfiles tem o reconhecimento que merece no Brasil? Não, não. Inclusive, essa é uma das prerrogativas do meu livro, né? Buscar demonstrar o desfile de escola de samba como uma expressão legítima da nossa cultura. A teatralidade do desfile da escola de samba é uma coisa respeitada no mundo inteiro. Essa forma é exportada não apenas para cidades do Brasil, que não o Rio de Janeiro apenas, onde essa forma se plasmou, mas para o mundo inteiro, né? Então, o Brasil tem o que o Nelson Rodrigues, por exemplo, chamava de complexo de vira-latas, né? Que vem muito também da nossa história de colonização, que é de achar que o que vem de fora é sempre melhor, que o que nós temos não merece atenção, né? E eu, como sempre tive uma relação muito próxima com a cultura brasileira, por conta muito dos desfiles das escolas, eu busquei fazer isso com o meu livro, e acho que é isso que eu busco fazer também no meu trabalho como um todo, seja na sala de aula, lecionando disciplinas que tenham a ver com a cultura brasileira, quando trabalho música e ritmo, ou com dramaturgia mesmo, colocar esse olhar sobre as nossas coisas, né? Interessante isso. Você menciona no livro que a estrutura de desfiles pode ser originária lá do tempo da colônia, das procissões. Você pode falar um pouquinho sobre todo esse histórico da escola de samba, de onde ela surge, como ela evolui e até onde chega hoje em dia? Na verdade, essa forma processional, ela vem de antes até do período colônia. As tragédias gregas, por exemplo, eram precedidas de procissões. As pessoas vinham caminhando pelas ruas, cantando, dançando, louvando os deuses, até chegarem. A Ática se reunia, né? A polis se reunia para aquele grande momento que era a tragédia grega, que era a síntese daquele período. E em outros momentos da antiguidade também, no próprio Egito, as pessoas iam adorar os seus deuses, Ísis, Osíris, e eles faziam carros sobre os quais depositavam oferendas. Então, essa forma da procissão, ela é uma tônica de praticamente todas as manifestações populares que lidam com aquilo que a gente nesse momento não está podendo usufruir, que é a aglomeração, que é o encontro das pessoas na rua, na praça, enfim, nos locais abertos.
Mas e aí como é que quais são as origens da escola de samba no Brasil? No Brasil, pois é. Então, o desfile de escola de samba, ele é uma forma, assim, fruto e tributária de várias outras expressões populares que existiam no Rio de Janeiro desde o século XIX. Então, você tinha, por exemplo, que já eram uma forma assim muito próxima dos desfiles de escolas de samba, com sentido teatral, com uma narrativa, ou seja, contar uma história de uma forma visualmente preparada, com figurinos, com fantasias, enfim. Você tem também, como uma grande referência para as escolas de samba, as grandes sociedades, que era uma forma de brincar o carnaval, já diametralmente oposta aos ranchos, que eram das chamadas baixas classes médias. As grandes sociedades, como o nome mesmo já sugeria, eram manifestações grandiosas, com grandes carros ornamentados. Então, uma série de elementos contribuíram para o surgimento das escolas de samba e também passaram a fazer parte desses desfiles do ponto de vista estético. Os desfiles das escolas começam oficialmente no início dos anos 30 e no início eles vão encarnar um sentido assim bastante simples, né, de um entendimento bastante purista da cultura, que entendia que aquela manifestação deveria representar a percussividade e a ancestralidade negra, então evitavam instrumentos de sopro, por exemplo, como flauta, ou instrumentos harmônicos, muito identificados com as classes socialmente privilegiadas, então se apoiavam a questão da escola de samba nos instrumentos de percussão e na música. Com o passar dos anos, até como uma forma de ocupar os espaços de prestígio do carnaval carioca, numa disputa espacial também geográfica da cidade, os desfiles das escolas de samba vão cada vez mais negociando a sua própria estética com esses outros valores. Então você vai ter, por exemplo, figuras do modernismo brasileiro como intelectuais, como integrantes da imprensa, conversando com as figuras dos sambistas, e dessa interação, dessa negociação, vai surgindo um formato de desfile que é cada vez uma coisa que a gente vai passar a chamar, anos mais tarde, já nos anos finais dos anos 50 e 60, como uma ópera popular, né, que vai mesclar essa percussividade, esse elemento rítmico, ancestral, tão forte das escolas de samba, a um conjunto de elementos muito próximos da classe média, né? Que é de você ter um desfile teatralizado, que é você ter uma narrativa, que é você ter um desfile que tem um sentido cultural, pedagógico, que as pessoas possam assistir e ter algum tipo de mensagem que ela possa carregar para a sua própria vida, enfim. E, inclusive, isso em alguns momentos vai ter um uso também político. Vargas, durante os anos 30, né, com o Estado Novo, ele vai incentivar que as escolas tenham um sentido bastante pedagógico. Então, as escolas, muitas delas, vão ter um tom mais ufanista nos seus enredos. Isso, durante o regime militar, nos anos 70, vai voltar também de uma maneira muito forte. As escolas, até por um sentido de sobrevivência, vão aderir a discursos políticos do poder no momento. Então, para sintetizar, para finalizar essa pergunta que você me fez, é muito importante, quando a gente vai falar de escola de samba, falar do signo da negociação, né? Entre, no início, né, o chamado morro e o asfalto, entre essas esferas mais oficializadas da cultura e as outras que vão à margem das instituições oficiais. Enfim, tudo isso gera muita contradição para as escolas de samba hoje em dia, mas talvez seja por esse próprio sentido de negociação que elas existem até hoje, há mais de 80 anos. Várias formas de carnaval do Rio de Janeiro entraram em extinção. Os ranchos não existem mais, as grandes sociedades não existem mais, mas os desfiles das escolas de samba existem. E essa negociação, de alguma forma, participa disso.
Você acha, então, que essa sobrevivência das escolas se deve ao fato de que a escola inicialmente nascida de uma comunidade, ela aceita o pessoal do asfalto, aceita as classes médias? Sim, até por uma questão, Adriana, de conquista de direitos dessas comunidades periferizadas. Quando a gente fala do início das escolas de samba, é vital nós falarmos de um nome que é, por exemplo, de Paulo Benjamin de Oliveira, que é o Paulo da Portela. Ele falava até que para você negociar com os órgãos oficiais, como a prefeitura e tudo mais, e se fazer respeitar, você tinha que ir bem vestido, bem arrumado. Então, vocês, pela internet, podem encontrar imagens dele e de outros líderes das escolas da época, que eram de figuras assim muito apanhadas, muito bem apanhadas, sempre buscando esse lugar de ser levado a sério para que os valores das comunidades afro-brasileiras do Brasil daquele momento fossem respeitados. Quando a gente fala em surgimento das escolas de samba, a gente está falando nas décadas de 20 e 30. Não muito tempo depois da abolição da escravatura, quando todas as manifestações do negro na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, então capital federal, eram sumariamente proibidas e perseguidas. Então, é muito curioso até a gente perceber que ainda hoje existem certas perseguições e aviltamentos mesmo de manifestações da cultura negra, de religiões, porque eram coisas que aconteciam há mais de 100 anos. Quem portasse um violão na rua era chamado de vadio, era enquadrado em um artigo que tinha da polícia da época que era vadiagem, era preso por vadiagem, a capoeira, enfim, todas essas manifestações da negritude eram sumariamente proibidas. Então, o surgimento das escolas de samba, por isso que eu digo que falar de escola de samba é falar também da nossa cultura, é falar do nosso povo, é falar de todos nós. O surgimento das escolas de samba demarca uma conquista de direitos, uma possibilidade de voz de comunidades que antes não tinham essa possibilidade. E para finalizar essa resposta, para ela já não ficar tão longa, quando eu abro meu livro e vou falando sobre figuras que eu conheci através dos desfiles das escolas de samba, isso me conectou muito com a minha ancestralidade negra, né? Então eu pude ver figuras, conhecer através dos desfiles, né, pela televisão, figuras como Teresa de Benguela, como Pierre Verger, e aí falando de figuras negras e não negras, mas todas elas importantes para a cultura. A escola de samba, o desfile da escola de samba tem esse peso, tem essa relevância cultural, né? Por exemplo, vocês nos Estados Unidos disse que quando alguma coisa relevante acontece, isso logo se torna filme, né? Todo grande acontecimento da sociedade norte-americana tende a ser assimilado rapidamente pelo cinema, como uma forma de refletir a sociedade americana. Aqui no Brasil, quando um tema ou uma figura se torna tema de escola de samba, de um desfile, é uma espécie de consagração máxima, porque é um dos pontos altos da nossa cultura. Fascinante. Quer Né? dizer, de acordo com o que você falou, a gente seria correto a gente dizer que a escola de samba foi um elemento cultural tão importante que abriu espaço para a cultura negra, que abriu espaço para. Pode-se dizer isso? Que é um A elemento gente tão importante que a, conseguiu. Havia uma marginalização das pessoas negras e a escola de samba abriu esse espaço. Sem dúvida, ela participa disso. Ela participa disso e ela traz uma compreensão que é uma tônica dos anos 20 no Brasil e, sobretudo, do Rio de Janeiro, que é da conversa, que é da negociação. Você vai ter esse encontro. Olha, não à toa figuras como Raimundo Magalhães, que inclusive é pai de uma grande carnavalesca, que é a Rosa Magalhães, eram figuras acadêmicas
da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, que participaram como jurados dos primeiros desfiles das escolas, né? Essa conversa entre os chamados universos, eu coloco sempre entre aspas, erudito e popular, toda essa conversa, as escolas de samba têm tramado ao longo da sua história. E isso é muito interessante e isso fala muito de Brasil também, né? Dessas diferenças que a gente tem de etnia, de cores, da mestiçagem, não é isso? Então, as escolas de samba, elas encarnam isso de uma maneira fascinante. Fascinante. No seu livro, Arte Total Brasileira, você aborda cada desfile de escola de samba como obra de arte totalizante, que engloba todas as formas de arte e de tecnologia possíveis em seu tempo e sua relevância artístico-cultural. Você diz que a teatralidade ajuda a organizar e a ritualizar o cortejo das escolas de samba e traz à festa noções de técnicas artísticas de narrativa, dramaticidade, clímax, estudo de movimentos, capacidade de articulação entre diversos elementos como figurinos, máscaras, música, coreografias, além de exigir sentidos de planejamento, logística, cenotécnica, engenharia. Você pode-se dizer que a escola de samba seria o elemento comum entre o teatro e o carnaval? A gente pode dizer, porque o desfile de escola de samba, ele não é simplesmente o carnaval, pegando o carnaval com o sentido que ele tem no seu início, né, na Idade Média, da festa carnavalesca como festa da subversão, da transgressão da ordem vigente nos demais dias do ano. O desfile da escola de samba é um espetáculo do carnaval. Ele pressupõe uma organização. Essa forma que a gente conhece hoje do desfile da escola de samba, que é uma forma que surge muito nos anos 60, quando você tem a consolidação dessas figuras do universo do museu, dos teatros, como Arlindo Rodrigues, como Fernando Pamplona, esses artistas consagrados nos meios oficiais que vão se encontrar com os artistas populares, tudo isso faz com que o desfile de escola de samba adquira uma dimensão de espetáculo, como algo para ser visto, para ser apreciado esteticamente, né? Por isso essa dimensão que ele vai ter de ópera popular, né? Então é um espetáculo, não é por exemplo, para fazer uma contrafação com uma outra forma de carnaval que a gente tem no Rio de Janeiro muito forte também, que são os blocos de rua. Os blocos de rua, eles têm uma soltura maior, né? Cada desfilante inventa a sua maneira de desfilar, escolhe a sua fantasia e tudo mais. O desfile da escola de samba, ele já tem uma certa organização, ele tem uma hierarquização, né? Que tem muito a ver com a noção de espetáculo. O carnavalesco funciona como um diretor-geral, a chamada direção de carnaval funciona como uma equipe de produção que vai buscar viabilizar aquilo, organizar, setorizar as pessoas, as etapas de fabricação das alegorias, das fantasias. Então, é um espetáculo que pressupõe isso aí que você leu também, que é a logística, que é a preparação, né? Interessante. Eu queria agora passar para uma coisa que eu sou muito curiosa, a escola de samba moderna. A escola de samba moderna me parece uma entidade extremamente complexa. Como é organizada uma escola de samba do grupo especial? Quem comanda? Quem é o CEO dessa organização? Como é feito o planejamento administrativo? Existe uma organização empresarial? Planejamento financeiro? Sim, sim. O desfile de escola de samba, como eu falei anteriormente, ele tem uma hierarquização. Ele é uma organização extremamente complexa, porque é uma organização muito grande. São, em média, 3.000 pessoas que desfilam. E a gente pode pensar que são 3.000 pessoas que dificilmente se reencontram outra vez no ano, no mesmo espaço e tempo, né? Bem possivelmente são 3.000 pessoas que também não vão se reencontrar mais na vida. Então é muito interessante pensar sobre isso. O desfile de escola de samba, ou melhor, a escola de samba, muitas delas
não sei se você sabe, surgem da aglutinação de formas carnavalescas que antes eram separadas. Então, até para elas adquirirem essa forma toda grandiosa, normalmente são blocos que vão se reunindo em outros, enfim. Isso vai dando a dimensão de como que uma escola de samba é alguma coisa complexa, como você falou. Então, tem a figura do presidente, tem o corpo de diretores de carnaval, né, que são uma espécie de produtores, como eu te falei, que vão pensar junto do artista como viabilizar aquele desfile. Cada ala que a gente vê, que é um grupo de pessoas, né, cada grupo de pessoas, de desfilantes, tem um chefe de ala, enfim, é toda uma organização. E isso também vai diferir, Adriana, de acordo com uma escola para outra, né? Cada escola tem uma espécie de psicologia coletiva. Então, umas são entendidas, reconhecidas até como mais organizadas que outras. Algumas conseguem ter um sentido maior de empresarial, né? Um sentido empresarial maior. Outras não conseguem articular essa necessidade de hoje de gerir tantas pessoas com as suas referências mais tradicionais. É uma estrutura muito complexa. E esse equilíbrio entre o novo e o antigo é sempre uma tensão para as escolas, é sempre um personagem que acompanha as escolas também. Como você se inserir no novo tempo, que pede, por exemplo, a gestão de tantas formas, de tantas pessoas, e ao mesmo tempo manter aquela essência comunitária, respeitando esses valores. É um elemento de negociação também, não é? Totalmente, totalmente. Aí se você pensa na estrutura de um barracão, né? Hoje você tem a estrutura da cidade do samba, pensando nas escolas do grupo especial, mas que continuam sendo chamados de barracões. Você tem a área onde fica o ateliê, que tem ali as costureiras trabalhando, os alfaiates, você tem os ferreiros do outro lado. É uma estrutura que pede uma compartimentação, né? Mas é claro que, pela força popular dos desfiles, existe também um sentido afetivo e um sentido comunitário que fazem com que a escola de samba não possam ser entendidas única e simplesmente como empresas, entende? E essa é uma tensão também sempre para a escola de samba. Como aliar essa organização do fabrico de um grande espetáculo com essa essência comunitária que uma escola de samba tem desde a sua origem. Interessante. Quem decide o tema do enredo? Isso também varia muito. Normalmente, o artista, o carnavalesco, ele tem uma certa carta branca para isso, ele tem uma certa liberdade. Mas de escola para escola você pode ter variações nesse sentido. Escola de samba funciona muito como clube de futebol também. Cada agremiação acaba encarnando traços da sua psicologia coletiva. Então, você tem escolas onde você tem um departamento cultural que promove ações culturais na escola, como pesquisa, memória, onde você vai ter profissionais que são convidados para trabalharem ali, que vão sugerir muitas temáticas. Em outras escolas você já não tem essa estrutura, por exemplo. Em algumas escolas você vai ter a figura do presidente com uma mão mais forte, vamos dizer assim, participando mais. Em outras você já vai ver essa figura do presidente se afastando e dando total liberdade para os artistas. Então isso é alguma coisa que varia. Mas sempre pensando também nessa relação, né, de forças, né, entre personagens diferentes, entre atores diferentes, né? Escola de samba é uma coisa muito grande e você tem sempre a necessidade de uma mínima negociação. Muitas vezes você tem escolas onde a comunidade, os desfilantes têm uma voz maior, a que os temas também passem por uma certa indicação ou aprovação popular, em outras não. São muitas nuances.
Interessante. Eu vou ler aqui um trecho do seu livro, que agora eu queria passar para o tema do desfile. No seu livro você escreve: podemos conceber a totalidade de um desfile como uma obra de arte cinética, pensada e executada para estar, idealmente, em constante movimento. Uma galeria de arte em trânsito, um grande e colorido tapete que se desloca ante os olhos do espectador. Quais são os elementos que compõem essa obra de arte? Quais são os elementos teatrais? Pois é isso que esse trecho que você leu, eu acho muito interessante de falar, porque o desfile de escola de samba, ele, para funcionar idealmente, ele precisa estar em constante movimento, né? Então, por isso até existe um quesito que é o quesito harmonia, que fala da relação entre o canto e a dança e o andamento da escola. Se tudo isso transcorrer de uma maneira orgânica, se isso fluir de uma maneira natural, é idealmente o 10. Mas se o som, o ritmo, o andamento da música não está concatenado com o que o grupo está fazendo na avenida, quer dizer, tudo isso já começa a criar tensões. E o próprio desfile acontece no espaço da rua. É muito interessante pensar isso, porque mesmo com aquele equipamento público das arquibancadas e tudo mais, que chegou nos anos 80, foi construído nos anos 80, o desfile de escola de samba transcorre num espaço que está aberto e funciona durante os 365 dias do ano. Aqui no Rio de Janeiro, no caso, na Marquês de Sapucaí. Então, você tem todos os signos da rua que você consegue ver durante o desfile, o semáforo que continua ali, os morros em volta. Isso é muito interessante, né? Então, é uma arte para se dar em movimento, né? Como um rio que vai correndo naquela avenida, e quanto mais harmoniosamente isso se der, melhor. Os elementos que compõem uma escola de samba, né? Você tem as alas, que são os grupos humanos, você tem as alegorias, que são carros, né? Chassis de carros, que são revestidos de madeira, ou melhor, você tem antes disso a estrutura em ferro, e aí você cobre isso de madeira, de isopor, de tecidos, enfim, onde as esculturas são feitas, os espaços são criados para serem preenchidos pelos elementos humanos, onde você vai ter a animação desses carros pelos corpos, onde cenas vão acontecendo, né? É basicamente isso, alegorias, alas, né? Basicamente isso. E a música é fundamental, né? Porque a E a música é que música é une tudo fundamental. isso. Eu digo no livro até que a música é o que confere ânima para um desfile. Como Uhum. você pode conceber um desfile de escola de samba sem música, né? Se vocês tentar desligar, é uma experiência completamente diferente quando você assiste um desfile. E outra coisa que eu falo no livro também é que a gente hoje fala de tantas coisas que compõem o desfile de escola de samba, como teatro, dança, vídeo, artes plásticas, que muitas vezes as pessoas se esquecem de falar daquele elemento que é fundamental e primeiro no universo da escola de samba, que é a música, né? Que é esse elemento invisível e que faz os corpos se movimentarem no mesmo ritmo. É. Você tem. A escola de samba está sempre se renovando, a gente fica sempre esperando os dias de desfile para saber quais são as novidades daquele ano. Já teve novidades tecnológicas de gente voando em cima da avenida, já teve gente mágicos e coisas, mas tem alguns elementos que são tradicionais que toda escola tem que ter. A mestre-sala e a porta-bandeira, a ala das baianas, a ala dos passistas. Você pode falar um pouquinho sobre isso aqui ancora a escola? Totalmente, totalmente. Por exemplo, se a gente pensar na estrutura da comissão de frente, que foi adquirindo uma feição cada vez mais espetacular, com cenas acontecendo, um espetáculo. No início, era um setor do desfile que vinha com os mais velhos, com os baluartes, pedindo passagem, sabe? Era uma coisa que conferia respeito à escola. Então, a Mangueira vinha com Cartola, com o Nelson Cavaquinho. Tem uma foto célebre na internet, por exemplo, que é o Cartola, o Nelson Cavaquinho, o Grande Otelo, que foi um convidado
Mangueira, enfim. Você tem a figura, as figuras que compõem o casal de mestre-sala e porta-bandeira, que alguma coisa fundamental no desfile, porque a porta-bandeira ostenta o pavilhão, a bandeira, inclusive como ser uma bandeira, você não deve nem beijar diretamente a bandeira, né? Você tem que colocar a mão sobre e aí beijar a mão sobre o pano. Existe todo um respeito e um respeito que se entrelaça também com o sentido místico também que as escolas de samba trazem, sabe? De você respeitar aqueles que vieram antes, aqueles que construíram, que pavimentaram o caminho para aquela comunidade existir, para aquela agremiação acontecer. Então, são elementos muito interessantes, né? A ala das baianas é alguma coisa assim muito, muito fundamental dos desfiles também. E, no caso, a baiana, é muito interessante falar isso, porque elas representam esses saberes, que são saberes ancestrais, que são saberes da ordem do familiar, da ordem do comunitário, né? Eu acho muito bonito isso em escola de samba, porque é daquela tensão, daquela negociação que eu falei ainda há pouco sobre o novo e o antigo, né? O moderno e o tradicional. As escolas sempre vão conviver com isso. Como trazer elementos da tecnologia nessa arte totalizante que engloba todas as formas de arte possíveis ao mesmo tempo e não perder esse traço familiar da tia, do tio, do avô, né, que vem na ala das baianas, que vem na velha guarda, por exemplo. Interessante. E qual é o papel do diretor de harmonia? O que ele faz? O diretor de harmonia ele tem a função de fazer que essa interação entre o canto e a dança não se percam. Então, por exemplo, nesse nível de espetáculo que as escolas chegaram no Rio de Janeiro, você tem os ensaios tanto na Marquês de Sapucaí, que é alguma coisa que nos últimos anos tem tido dificuldade de acontecer por conta de falta de investimentos, até do setor público para que isso aconteça, e você tem os ensaios de rua. De harmonia, eles vão trabalhar no ensaio, na organização de cada ala. Cada ala, como eu falei, vai ter um chefe que vai cuidar mais detidamente da preparação dessa ala. Se essa ala tem, por exemplo, coreografia, essa coreografia tem de ser ensaiada. Se não tem coreografia, pelo menos todos os desfilantes têm de cantar bem o samba. Então, os próprios ensaios são feitos projetando o andamento que aquilo precisa ter na avenida. Então, normalmente na rua mais próxima à sede da escola, os desfilantes se reúnem nos meses antes de carnaval para cantar o samba e ir desfilando. Enfim, o diretor de harmonia tem essa função de fazer o canto e a dança transcorrerem da melhor forma possível. Então, isso tem a ver com ensaios, isso tem a ver com... A gente tem aqui no Rio de Janeiro um diretor de harmonia que é bastante célebre, que é o Laíla, que ele tem a fama de ser muito severo, porque ele cobra mesmo se a pessoa está cantando, se a pessoa está se dedicando, se a pessoa está frequentando os desfiles das escolas de samba. Eu, como pesquisador, acho muito interessante poder falar de escola de samba também, porque assim, eu sou ator, eu sou professor, sou um esteta, acompanho arte e vivo arte. Mas a gente não pode falar de escola de samba apenas como arte. É alguma coisa que tem a ver com elementos não estéticos também, que é a questão do ritual, dos sentidos de pertencimento a uma comunidade. Então, cantar o samba para um desfilante envolvido diretamente com a escola de samba é você pronunciar o amor que você tem pela sua comunidade, pelos seus antepassados, pela sua ancestralidade, entende? É uma relação de pertencimento muito forte, né? Você cantar a sua aldeia. O Tolstói tem aquela frase famosa, né, que é: cantas a tua aldeia e serás universal. A escola de samba tem muito disso também. Ela aborda muitas vezes mitos que têm a ver com a africanidade, que têm a ver com a cultura afro-brasileira, mas com isso elas acabam tocando em alguma coisa que
transcende, né? Que é universal, que é você falar da relação que o homem tem com o seu espaço, com a sua gente, com sentidos fundamentais, sentimentos fundamentais como amor, por exemplo, né? Pelo que se é. E o que que faz o diretor de carnaval? O diretor de carnaval já tem um sentido assim mais de diretor de produção, para fazer um paralelo com o universo do espetáculo, né? É, o, o carnavalesco muitas vezes sonha coisas, mas que não são viáveis. E o diretor de carnaval tem que falar: olha, a gente não vai ter tempo para ensaiar isso, a gente não tem dinheiro para poder fazer isso. Então tem todo um sentido de organização, de logística, de planejamento que um diretor de carnaval ele acaba tendo como suas responsabilidades, né? Durante os desfiles, essas figuras, hoje no carnaval, estão sempre com fones, com esse suporte de tecnologia para que a comunidade Porque se a possa gente transcorrer. pensar bem, aquilo ali são 3.500 a 4.000 pessoas que, como você disse, vão se encontrar uma vez todas na avenida, talvez nunca mais se encontrem, e elas todas têm que desfilar em harmonia. Acontece que aquilo é uma avenida enorme. Então, 700 metros. aquilo para mim é um milagre. Aquilo é um É verdade. milagre. Porque, como você citou um produtor ou um diretor de carnaval que disse o que mesmo? Que carnaval tem tudo. O Júnior Shaw, que é um dos depoentes do livro, ele fala que o desfile de escola de samba, durante uma entrevista que ele deu para mim, que assim, o desfile de escola de samba tem tudo para dar errado, mas dá certo. É incrível. É Você muito podia, bom. você podia falar um pouco sobre as etapas de elaboração de um desfile? Porque a gente esquece, quando a gente vê aquela maravilha na avenida, o trabalho É. envolvido, quantos meses aquilo foi gerado, aquilo foi trabalhado. Você pode contar para a gente? Posso. O desfile de escola de samba funciona meio que como um moto perpétuo, né? Uma máquina. Acaba um desfile em fevereiro normalmente, começa a pensar o carnaval seguinte. Então, aquela famosa dança de cadeiras, de profissionais, que ou vão ficar na mesma agremiação, ou que vão para outras, enfim. No mês de abril, as escolas já começam a definir os enredos do próximo ano. Você já começa ali nesses meses de maio, junho, a levar aquelas alegorias para o estado original, né, para ficar na carcaça, ou seja, você tirar os elementos do carnaval passado, deixar aquilo limpo, para aquilo daqui a alguns meses receber uma nova estrutura. Aí você tem, por volta de junho, julho, os sambas, que são os hinos, começando a ser produzidos. Normalmente o carnavalesco ou o enredista do desfile da escola de samba vai conversar com os compositores, falando mais nuances sobre a escolha do tema. Esses compositores começam a pensar, a criar. Você vai ter, nesse período que a gente tem agora, de julho até outubro, mais ou menos, a produção, as disputas dos sambas, que é alguma coisa assim muito típica da cultura popular, esse sentido de batalha, de disputa, de ver quem é melhor, num sentido que às vezes extrapola ao saudável, mas que tem um sentido assim bastante lúdico, que é da cultura popular, que é do desafio, né? Em outubro, normalmente, você tem a eleição de todos os sambas das escolas, grava-se o CD, que vai ser lançado comercialmente, o público vai começar a conhecer o hino da sua escola, vai começar a se preparar, os ensaios de quadra começam, e também os ensaios de ala já começam a ser feitos, quem vai fazer coreografia, então isso já começa a acontecer. Quando você chega em dezembro, e é muito interessante pensar isso, porque a gente vive num país tropical, né, no Brasil, então quando chega dezembro, a gente já está já tá com o verão chegando, e as escolas já estão realmente num grande calor, porque faltam normalmente aí meses e alguma coisa para o carnaval. Então é quando os ensaios já estão acontecendo assim muito intensamente e até chegar fevereiro. E nisso, paralelamente, nos barracões, as estruturas já estão sendo levantadas,
as fantasias já estão sendo confeccionadas em ateliês. Hoje em dia, com essa profissionalização também do carnaval, você tem ateliês que são contratados para fazerem setores específicos do desfile, enfim. É uma estrutura muito grande, né? Que funciona realmente setorizada. Eu até trago no livro uma fala do Joãozinho 30, que foi um grande carnavalesco, e que falava que o desfile de escola de samba funciona como uma ópera mesmo. Tem a cenografia, tem a música, tem isso, mas aquilo, e depois você tem que juntar tudo isso de uma forma harmoniosa. Esse é um dos grandes desafios do desfile de escola de samba. Juntar tanta gente, tantos setores que vão desempenhar funções diferentes, tudo isso no mesmo corpo ao mesmo tempo. Incrível isso. Pelo que você falou, o gigantismo dessas estruturas, todo esse espetáculo, qual o impacto econômico disso na cidade? Isso é muito interessante de você abordar, e é alguma coisa que eu fiquei pensando muito para o nosso encontro de hoje, por conta do efeito da pandemia, né? O Carnaval no Rio de Janeiro, e pensando não só o desfile de escola de samba, representa um ativo muito forte para a economia, seja em termos de cidade, seja em termos de estado e seja em termos de país. Você tem uma cadeia produtiva, profissionais que trabalham, postos de trabalho diretos e indiretos que se relacionam com essa produção do carnaval. Então, vamos pensar, você tem dos profissionais que trabalham nos barracões até os funcionários, por exemplo, da rede hoteleira, da empresa turística. Tudo isso está ligado ao carnaval, tudo isso movimenta milhões de reais. Não é isso? Tudo isso gera tributos, tudo isso gera arrecadação. Então, quando a gente pensa na chegada da pandemia, quando você não tem a possibilidade de um carnaval acontecer, quantos profissionais que nesse momento já estariam trabalhando estão sem ocupação? Então, os efeitos da pandemia sobre o desfile de escola de samba é uma coisa assim muito, muito danosa. Mas a gente pode, quando a gente fala de carnaval no Brasil, a gente não está falando só do desfile de escola de samba. Tem o Festival do Boi de Parintins, por exemplo, que acontece na Amazônia e acontece no mês de junho, na última semana de junho, que, por exemplo, não aconteceu, foi adiado, provavelmente para novembro. Você tem festas como a Oktoberfest em Santa Catarina, que foi suspensa, e várias festividades, festival de boiadeiro, de Barretos, essas festas populares que lidam com aglomeração e que movimentam as economias locais. Então, sem carnaval, imagina, as consequências são catastróficas. Então, mesmo quando a gente acaba tendo governantes que não entendam o valor do carnaval, às vezes por questões ideológicas, por questões pessoais, a dimensão econômica das escolas de samba é alguma coisa que precisa ser levada a sério. Neste momento, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o adiamento e o cancelamento. Eu acredito que, muito por conta da importância econômica que os desfiles têm, nós não fiquemos sem carnaval em 2021. Eu acho que, se não acontecer em fevereiro, provavelmente a gente vai ter alguma coisa, mesmo que com um desfile num formato mais reduzido, mas provavelmente ou no período da Semana Santa, em abril, ou durante o feriado de Corpus Christi. Enfim, o governo de São Paulo já cancelou o carnaval para o ano que vem, para o mês de fevereiro, né? O governo da prefeitura aqui do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou, está esperando de repente surgir uma vacina. A gente já sabe que tem vacinas em fase últimas de teste. Eu acredito, eu suponho que a gente deve ter carnaval numa outra data, no ano que vem. Mas tudo também poderá mudar se a gente tiver ou não vacina, né? Se não tiver vacina, realmente eu acredito que não vai ter carnaval. Mas o quadro mudando, enfim, pensando em vários cenários, uma questão de imunização,
tendo um cenário outra data, mas para fevereiro hoje eu acho muito difícil. Com vacina ou sem vacina, hoje, por conta desse sentido de organização que elas têm, para fevereiro é muito difícil. Certo. E para terminar, nós estamos terminando aqui, porque tem umas perguntas que a gente tem que responder. Eu queria perguntar a você sobre as suas experiências na Avenida, as experiências de Isaac da Hora. Em 2018, você participou de um desfile de escolas de samba, depois você participou como ator pesquisador. Conte um pouquinho da sua participação. Como a gente veio falando desde o início, né, a minha relação sempre se deu assistindo, né? Eu me considero um esteta e acho que a minha relação com arte passou e passa muito por ter desde criança assistido a esses desfiles, né? Que me mostrou várias artes ao mesmo tempo. Então essa é a proposta da minha pesquisa mesmo, arte total, porque um desfile de escola de samba fazendo alguma coisa que ao longo da história da arte, da chamada história da arte, vários artistas tentaram e os desfiles das escolas de samba fazem de uma maneira muito tupiniquim, muito própria, com saber nosso brasileiro. Em 2018 eu tive a minha primeira experiência como ator, 2017, no desfile da Cubango, que é uma escola do Grupo de Acesso aqui do Rio de Janeiro. Eu interpretei Arthur Bispo do Rosário, que foi uma grande figura assim, da arte brasileira e com toda a particularidade dele de ser um paciente de questões mentais. E falando como ator, eu posso dizer que é uma experiência incrível, porque o corpo da escola de samba é um corpo que canta, que dança, que representa, que performa e que anda ao mesmo tempo. Quer dizer, isso é incrível, né? Isso pede uma versatilidade do corpo, e dentro desse palco que sem limites, porque é a céu aberto, pede movimentos mais expansivos, pede toda uma dilatação da energia, uma capacidade expressiva, que é uma coisa muito interessante, é singular. Eu acho que, mesmo se eu tiver a oportunidade de, como ator, estar em grandes palcos do mundo, eu acho que eu nunca vou experimentar alguma coisa como o desfile da escola de samba, porque é única. É única. E você também escreveu um enredo, não foi? Isso foi ano passado, por conta da preparação para esse livro aqui, que você já até mostrou, que é o Arte Total Brasileira, da editora Cândido, que eu publiquei através da editora Cândido, que é resultado da minha dissertação de mestrado pela UERJ. O que acontece? Entrevistando o Renato Lage e a Marcela Lage, que são carnavalescos muito importantes aqui no Rio de Janeiro, eles me convidaram para trabalhar com eles. Então eu fui um enredista, eu coloquei no papel as ideias dele e tive a oportunidade também de colocar um pouco das minhas ideias também, porque quando a gente escreve a gente também cria. Então eu pude participar dessa equipe de criação do desfile da Grande Rio em 2019. 2019? Ano passado. Essa coisa da relação com o carnaval, que é uma coisa muito dos saberes populares e ancestrais, que é do tempo cíclico. Como você termina um carnaval e já começa outro, então você se perde no tempo, como eu me perdi agora, né? Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Bom, agora eu ainda tinha muita coisa, mas a gente vai ter que ficar por aqui, porque há perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta da Neide Silva Rafael Ferreira. Ela pergunta: como você vê a escola de samba enquanto espaço político em promoção de políticas públicas? Eu vejo como um organismo social de muita responsabilidade. Inclusive, recentemente, nos últimos anos, eu vim até conversando com você em off, antes da gente começar a live, né, Adriana, sobre como que os desfiles, até por conta da crise econômica, elas passaram a se reaproximar das suas próprias comunidades e adotar temas, adotar enredos mais politizados, enredos que falam e colocam em protagonismo a questão da negritude, a questão da mulher, enfim, se conectando com que as suas bases, o chamado chão da escola, tem vontade de falar e de ouvir nesse momento, né? As escolas de samba são estruturas muito hierarquizadas e isso às vezes faz com que haja uma distância ou uma espécie de alguma coisa nesse caminho entre quem comanda e quem vive a escola de samba, que criam tensões.
E nesses últimos anos, até por conta da falta do dinheiro que fez com que a escola de samba crescesse tanto, as escolas de samba estão se voltando para aquilo que elas têm de mais fundamental. Então, elas têm uma responsabilidade muito grande. Eu citei aqui no início da conversa da gente o Paulo Benjamin de Oliveira, Paulo da Portela, falei sobre essa importância da escola de samba como um canal da voz de comunidades, não é isso? Da conquista de direitos da comunidade afro-brasileira no território brasileiro. Então, é uma responsabilidade muito grande. E para o artista que pensa e que desenvolve a arte do carnaval da escola de samba, essa é uma coisa que não pode ser esquecida. Como eu falei, escola de samba não é só arte, né? Não é como ir apenas a um museu, não é um teatro, enfim. Você tem toda uma questão de psicologia coletiva, de questões sociais também, de cada comunidade que precisam ser entendidas. Tem uma pergunta aqui da Glória Johnson. Como funciona a escolha do tema para o desfile? Quais os principais elementos que são considerados? Pois é, essa questão da psicologia coletiva é muito forte. Por exemplo, você consegue conceber um desfile da Portela sem águia, né? Aliás, a logo do Centro Cultural é azul e branco, com a Portela, né? Achei interessante isso, falando sobre a Portela agora. Então, por exemplo, esses desejos da comunidade, por exemplo, tudo isso influencia na escolha de um tema. E aí você vai ter variações de acordo com a agremiação. Há agremiações em que você vai ter sentidos mais plurais de escolha, com conversas, com reuniões, com eleições, com consultas públicas. E hoje, essas plataformas virtuais, por exemplo, têm sido muito utilizadas por algumas agremiações, cada vez mais, né? Porque hoje já não dá mais para fugir disso. Então, as pessoas da comunidade vão colocando as suas opiniões. Outras escolas já têm formatos mais reclusos. Você já tem algumas pessoas apenas definindo isso, mas tudo isso também tem que ser pensado pelo fato das escolas hoje produzirem um espetáculo com a viabilidade econômica, né? Então, tudo isso tem de ser considerado. Então, é muito difícil pensar um desfile hoje de escola de samba que seja concebido sem um mínimo apoio. Então, tudo isso é pensado também, né? Como viabilizar economicamente uma coisa que tem um tamanho que não é pequeno. Então, são muitos fatores e cada escola vai ter também as suas particularidades para essa escolha. Certo. Tem um comentário aqui interessante da Maria Inês Dalborgo. Ela diz: saí na escola Portela no ano passado. Fiquei surpreendida com toda a organização do desfile. Se tudo funcionasse assim, o Rio seria o lugar mais organizado do mundo. É verdade. O Joãozinho 30 falava uma coisa interessantíssima também, que parece com isso que ela falou, que é assim, se o Brasil fosse nos demais dias do ano como ele é nos dias de carnaval, a gente seria uma potência de primeiro mundo. Porque é a criatividade brasileira colocada no seu lugar mais puro, de você produzir beleza, que é de você reunir afetos, que é de você não se preocupar em como você está desfilando. As pessoas suam, as pessoas pulam, sabe? Hoje tem até um elemento da televisão, do celular, que faz com que esse sentido mais de vedete e de vaidade acompanhe os desfiles, que também faz parte, né? Você se exibir, você se mostrar, isso faz parte do espetáculo também. Mas um desfile de carnaval, ele tem todo esse sentido de produção, de sublimação, de você construir alguma coisa com o coletivo, né, acima da própria individualidade, da produção, da geração da beleza, que é uma coisa fascinante, né? Se o Brasil tivesse se fossem dadas a essas pessoas o poder de emprestar sua criatividade. Eu fico lembrando, por exemplo, do maio de 68, por exemplo, quando os estudantes falavam que era preciso ter imaginação no poder, criatividade, né? O Brasil seria um outro país, eu acho. E é exatamente isso
que sempre me atraiu na escola de samba, esse sentido de unir todos esses saberes ancestrais, esse sentido de comunidade, numa estrutura altamente organizada e eficiente. Então, É. o Brasil é mais eficiente na época mais de brincadeira, que é o É, carnaval. Isso que é aí o período. é uma coisa muito doida. É uma contradição maravilhosa. Mas é uma O contradição Brasil é uma contradição. maravilhosa. Se o Brasil virasse um grande carnaval, nós íamos ser o maior país do mundo. Como o Chico Buarque fala, não vai passar, né? Essa ofegante epidemia que se chamava carnaval. É isso aí. É dessa epidemia que a gente está um tanto carente agora, né? Sem saber como e quando vai ser o carnaval do ano que vem, e mesmo se vai haver carnaval ano que vem. Para terminar, eu gostaria de dizer uma coisa, já que eu estou tendo essa oportunidade pela primeira vez de falar internacionalmente sobre essa minha pesquisa, que é o seguinte: o Brasil não é só o país do carnaval. O Brasil é um país de muitas coisas. Mas o Brasil também produz o carnaval, e um dos maiores carnavais do mundo. Eu acho muito importante você falar isso, porque às vezes o carnaval brasileiro é visto de uma maneira anedótica, o Brasil é visto muitas vezes de uma maneira folclorizada, estereotipada, colocando apenas como sinônimo de Brasil o carnaval, mas eu acho que isso também não pode ser o bastante para que a gente menospreze o carnaval. Existe todo um sentido de produção de beleza, existe todo um sentido de produção de arte, de produção coletiva. O Sérgio Brito, grande ator e diretor brasileiro, dizia que em nenhum momento da história do teatro brasileiro se conseguiu produzir alguma coisa com a grandiosidade, com a capacidade de mobilização popular do carnaval. E isso é exportado para o mundo inteiro, e o mundo inteiro aplaude isso. Então a gente precisa respeitar muito o carnaval brasileiro. Exatamente. E chegamos ao final da nossa live. Eu queria agradecer ao Isaac, principalmente, pela generosidade dele de compartilhar todo esse conhecimento. É contagiante o conhecimento dele, o amor dele, e ele contagia a gente, faz a gente se sentir orgulhoso realmente desse aspecto da cultura brasileira. Eu queria agradecer a todos Adriana, vocês. Sim. posso só mandar um alô? Desculpa te Não, eu vou te interromper. deixar, eu vou passar a palavra depois. Você Tá bom, vai tá ter bom. essa mensagem final. Eu Tá. queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Nós somos o Centro Cultural Brasil USA da Flórida. Nós divulgamos cultura, fundados aqui em Miami, divulgamos cultura no sul da Flórida. E eu queria anunciar a nossa live da semana que vem, que vai ser na quinta-feira, dia 6, às 18 horas de Miami, 19 horas do Brasil, e vai ser Os Brasileiros do Mundo em Foco, com o produtor cultural Carlos Borges. Nós vamos falar sobre os brasileiros do mundo. Nós que somos quase 4 milhões de brasileiros fora, pelo mundo, por aí. E eu queria, então, agradecer a vocês, convidar vocês para visitar o Centro Cultural no www.centroculturalbrasilusa.org. E eu queria me despedir de vocês, todos que nos assistiram. A live vai ficar gravada no Facebook, para quem não pôde assistir hoje. E eu queria pedir ao Isaac para fazer a mensagem final dele de despedida. Adriana, primeiro, muito obrigado pela maneira tão gentil, tão generosa com que você se aproximou desse meu trabalho, das conversas que a gente tem tido ao longo desse ano todo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, e acho que as coisas que a gente faz na vida acabam tendo consequências que a gente não imagina. E estar hoje aqui com você, acho que é uma prova disso. Quero falar também rapidamente sobre um espetáculo que eu faço, que nós falamos no início, né, que é do Jeff Stetson, que é The Meeting, que é o encontro, esse encontro hipotético entre Malcolm X e Martin Luther King Jr., que é de uma potência muito grande. Eu quero dizer para os americanos que estiverem assistindo o quanto essas duas figuras são importantes e revivem agora, e não só agora. A gente fazendo a peça desde o ano passado, ano retrasado, a gente vê como elas estão vivas. A plateia aqui no Brasil fica num calor impressionante. Duas figuras que se complementam, Malcolm X e Dr. King.
Então, quero mandar um abraço para o Jeff Stetson, que falou até que iria assistir essa live. Gente, muito obrigado a todos que assistiram. Um meu abraço, meu beijo mais carinhoso. Obrigado. Muito obrigada, Isaac. Eu fico muito feliz de você não ter achado que eu era um stalker quando eu comecei a falar com você. Tá Um bom. beijo grande de Miami. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Até Tchau, tchau. quinta-feira que vem.